de conhecimento de todos, um grupo do nosso clube foi a Manaus, né? Foi ao Pará e a Amazonas, né? E desse grupo, todos sabem, Rosana, Wilson, Adílis, Cristiane, eu, né? E fizemos lá, representamos o nosso clube. Então, vamos começar a apresentação e, para começar, eu convido o Adílis. Uma vez conseguido compartilhar a tela, vamos começar o trabalho. Da viagem, nós dividimos a apresentação em partes, de modo que todo mundo pudesse falar. Eu fiquei mais ou menos com a parte da contextualização do que é o projeto, como que ele está, por que que aconteceu e por que que aconteceu a viagem. Bom, eu sei que os mais antigos já sabem, mas, na realidade, tudo começou em março de 2020, quando a Rosana montou um grupo e começamos a procurar que tipo de trabalho, projeto a gente poderia fazer na cidade. Inicialmente, visando o subsídio distrital e, posteriormente, ele evoluiu para o subsídio global. Dentro desse trabalho, nós entramos em contato com a Associação Fraternidade de São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Fizemos reuniões presenciais com eles, daí a questão do pequeno grupo. Das reuniões participava a Rosana, Wilson, eu e Yara. E identificamos o projeto distrital, que seria uma incubadora neonatal para óbitos. E quando a gente começou a montar esse projeto distrital, nós entendemos que seria interessante se contentar um projeto de subsídio global para completar, para fortalecer o serviço de obstetrícia daquele hospital. Bom, com essas reuniões, essas atividades entre nós, eles seguiram vários meses, começou a surgir entre nós uma vontade de conhecer a região, saber melhor do barco hospital e coisas desse tipo. Daí surgiu o que eu estou chamando de sonho, ou seja, vamos pensar, se a gente conseguisse todos os projetos, entregar os equipamentos, seria fantástico se a gente conseguisse isso, conseguisse ir lá entregar esses equipamentos. Então, quanto à entrega dos equipamentos, era o nosso sonho. Felizmente, deu tudo muito certo. Os projetos foram aprovados, os equipamentos foram comprados, enviados, montados. Em junho de 2021, junho próximo passado agora, tínhamos tudo pronto lá no hospital em Óbidos. O que fazer? Vamos visitar. Então, o grupo se reuniu e falou, vamos comprar a viagem e vamos fazer a entrega formal. Na realidade, nós vamos visitar a região e aproveitar esse fato para visitar a região. Tá? Agora, temos um problema, nós estamos em pandemia, então isso deveria ser feito com um grupo pequeno. Conversando com os três, eles nos falaram que o mais interessante seria fazer com que essa viagem coincidisse com a missão do barco hospital, de modo que, como eles vão buscar as equipes médicas em Santarém, se a gente chegasse em Santarém na data que o barco estivesse lá, eles podiam nos dar uma carona para Óbidos. A data era 2 de setembro, próximo passado. Nos organizamos, estávamos em Santarém no dia 2 de setembro e pegamos a carona no barco hospital. Tá? Você vê aqui o barco e aqui a equipe dentro do barco. O mais interessante disso tudo é que, quando a gente começou a fazer isso, a gente teve que conversar com o pessoal do Óbidos Centenário, que tinha sido nosso parceiro lá, e começamos a ter que definir datas. Nós tínhamos questão que pessoas do grupo trabalham. O único que não trabalha lá sou eu e a Yara. Então, tinha que ser uma viagem rápida. Então, nós definimos por passar 2 dias completos em Óbidos, 2 dias completos em Santarém,
e fazer um turismo em Manaus, já que a gente estava lá. Em Óbidos foi feita a entrega oficial dos equipamentos e foi feita uma visita ao Barco Hospital durante o atendimento à população. A gente queria ver como que estava ocorrendo as coisas. Com essa folga de 2 dias, 2 dias e 2 dias, deu tudo muito certo, porque a gente começou a interagir com os outros clubes locais. Interagimos em Óbidos. Quando a gente estava em Santarém, houve uma grande interação com os outros clubes de Santarém. Tá? Manaus não, foi só turismo. Então, de uma certa forma, foi essa a logística da viagem, foi essa a razão da viagem, e foi isso que foi feito. No final, resultou numa fantástica integração. Houve uma feliz coincidência, o governador do Distrito 4720 estava em visita oficial na região, conhecemos ele, ele foi lá na Santa Casa quando na entrega formal dos equipamentos, encontramos com ele de novo em Santarém e fomos no mesmo avião para Manaus. Isso foi muito interessante. A nora dele nos deu um apoio, contratando coisas para a gente fazer em Manaus. Em suma, foi uma fantástica convivência de rua. É isso aí, companheiros. Obrigado. Dando continuidade, eu convido a nossa companheira Rosana para nos falar mais um pouco da viagem. Boa noite, presidente, companheiros. Com muita alegria que hoje eu venho dividir com vocês esse sonho realizado. Eu falo meu sonho, mas não só meu, tenho certeza que é um sonho de todo o clube, né? Porque foi um projeto desenvolvido pelo nosso clube e conseguido graças ao nosso clube, apesar da parceria do exterior e também local em Óbidos. Então, assim, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Confesso a vocês que a minha vontade era ficar. Eu fiquei muito apaixonada com tudo que eu vivi lá. Eu comentei com o Wilson que a bagagem que eu trouxe de lá foi uma bagagem, assim, que vou levar para a vida toda. Porque, assim, e convido vocês, quando tiverem oportunidade, que façam essa experiência. Porque, assim, fica até difícil de eu conseguir transmitir tudo que eu senti, tudo que eu vivi, representando, né, esse grupo, né, o Adilis, a Yara, a Cris, o Wilson e eu, representando o nosso clube, foi motivo de muita honra também. O nosso clube conhece, né, um pouco da história do Frei Francisco, do Barco Hospital e até da Santa Casa de Óbidos. Porém, em respeito aos mais novos, aos recém-chegados ao nosso clube, eu vou falar rapidinho para que eles se interem, né, de como nós chegamos até aqui. Em 2014, na Jornada da Juventude, quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro, ele foi conhecer um hospital, que o Frei também tem um hospital lá no Rio de Janeiro, que chama Hospital São Francisco. E em visita a esse hospital, o Papa Francisco perguntou ao Frei se ele já estava no Amazonas, e a resposta foi não. Então, ele tocou no rosto do Frei Francisco e disse: vocês têm que ir para o Amazonas. E aí, esse pedido do Papa ficou ardendo, né, no coração dos franciscanos, não só do Frei, mas de toda a equipe, que já vinha realizando um trabalho aí, Brasil e mundo fora, né, porque eles têm até no Haiti, eles têm ações. E 4 meses depois dessa fala do Papa Francisco com o Frei, ele recebeu uma ligação do Dom Bernardo. Dom Bernardo é o bispo de Óbidos. E ele ligou para o Frei Francisco convidando para que ele fosse fazer uma visita, para conhecer um pouquinho a realidade do povo amazonense. E aí o Frei Francisco foi e se deparou com uma situação caótica, na época se chamava Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Só que ela estava praticamente fechando as suas portas. Nessa época, ainda era realizado lá 40 partos mês. Mesmo diante de uma situação caótica, eu vou mostrar aqui depois umas fotos para vocês, e o Dom Bernardo apostou muito no Frei Francisco, e ele disse que só o Frei conseguiria reverter essa situação para que a Santa Casa não fechasse as portas.
E aí o Frei, né, diante desse impasse, né, mas como é que eu vou fazer? Porque teria que fazer uma obra, teria que reconstruir, na verdade, toda a Santa Casa. Porém, o atendimento não podia parar, né? Porque muitas, principalmente mulheres grávidas, né? Porque o forte da Santa Casa era atender as mulheres grávidas. Muitas crianças morriam, muitas mulheres na hora do parto morriam. E aí, conversando com o Dom Bernardo, ele teve uma ideia. Ele procurou pela mineradora Alcoa, que é em Juriti, que eu não sei a distância, mas acredito que seja próximo, para pedir ajuda para eles. E a mineradora tinha montado um hospital em Juriti, porém, eles não tiveram condições de tocar o hospital por falta de experiência mesmo, né? Então, eles aceitaram, eles assumiram a ajudar a reconstruir a Santa Casa de Óbidos, desde que a equipe do Frei Francisco assumisse esse hospital em Juriti. E aí, lógico que a resposta foi sim, iniciou então a reconstrução da Santa Casa de Óbidos. Então, nessa foto, nós temos a Santa Casa no passado, onde aparece, né, Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, e nessa outra foto, nós temos já a Santa Casa com parte, né? Porque ela ainda não foi totalmente reconstruída, né? Mas a fachada dela já está pronta. E, inclusive, o nome agora mudou para Hospital Dom Floriano. Por quê? Porque o Dom Floriano foi um bispo que deu o pontapé inicial para a reconstrução dessa Santa Casa lá em Óbidos. Então, em homenagem a ele, a Santa Casa leva o nome de Dom Floriano. E nessa época em que aconteciam os partos e que a Santa Casa estava prestes a fechar as portas, para vocês terem noção, a gente consegue ver aqui na foto, essa é uma cama de parto, e para ser utilizada, era colocada essa madeirinha embaixo dela para poder estabilizar a paciente na hora do parto. Então, assim, tamanha assim a situação caótica da Santa Casa, né? Mas ainda assim, os partos eram realizados dessa forma. E aqui embaixo nós temos como é que era a farmácia, o depósito. Se chegasse qualquer pessoa acidentada, morria, não tinha como atender, né? E, bom, aí começou a reconstrução, e agora tá essa fachada belíssima, a recepção é belíssima, enfim, toda a parte já pronta é digna de admiração, né? Nós fomos, assim, recebidos praticamente com tapetes vermelhos. E depois nas fotos, eu gostaria que vocês observassem, eu encarei como delicadeza da equipe. Eles tiveram cuidado de colocar logo, no caso do ano Rotary em que foi feito o projeto, né, o Rotary Abre Oportunidades, sabe assim, aqui, como é que chama? Como é que chama isso aqui? Aqui no púlpito, eles colocaram em vários pontos do hospital. É uma tribuna, na verdade. Chamamos de tribuna no Rotary, né? Em vários pontos do hospital tinha a roda denteada do Rotary e também o adesivo do ano Rotário. Eu encarei isso com uma delicadeza, assim, muito grande. E nós levamos para todos eles um livro que foi escrito pelo nosso companheiro João Batista, quando o nosso clube fez 82 anos, Vivenciando o Ideal de Servir. Então, aqui eu entreguei o livro para o Dom Bernardo, né, o qual ficou muito agradecido. E aí ele perguntou, a princípio, se esse livro era do Daniel. Eu falei, não, do Daniel é outro. Aí o Frei Nicolau falou assim, não, do Daniel você vai pegar agora. Eu acho que ele ainda não tinha pegado o livro. Aí ele perguntou se o Daniel estava com a gente, que ele já tinha ouvido falar sobre o Daniel. Aí eu disse que não, que numa outra oportunidade com certeza. E ele frisou bem que as portas estão abertas para a família Freitas, assim que desejarem, né, para conhecer um pouquinho do trabalho deles de perto. Então, aqui nós temos o Dom Bernardo, né, fazendo seu agradecimento. Aqui em cima, nós temos o nosso clube, né, sendo representado aí por esse grupo que vocês já conhecem, e o governador do distrito 4.720 e a sua esposa, eles também estavam presentes. Esse que está falando é o Frei Nicolau. Ele é responsável pelo Hospital Dom Floriano, né? Ele também faz os seus agradecimentos. Aí nessa foto somos todos nós. Nós temos aqui da esquerda para a direita
esse de camisa estampado é o presidente, que foi o Augusto, ele foi presidente junto comigo, né, na minha gestão, na época do projeto foi ele que também nos abriu assim as portas do clube, né, para nos ajudar, para ser parceiros no nosso projeto. Ao lado dele é o presidente atual do Clube de Óbidos e toda a nossa equipe. E aqui, né, o grande momento, que foi o momento onde nós fizemos o descerramento da placa. Essa placa, ela está aí improvisada, porque, conforme eu falei, a ala materno-infantil ainda não está pronta. Os equipamentos já estão sendo utilizados, todos eles, inclusive a gente teve a oportunidade, a grata satisfação de acompanhar algumas mães com bebês que estavam usando, né, os equipamentos. Então, assim que a ala ficar 100% pronta, esses equipamentos doados pelo nosso clube vão para a ala nova da maternidade, assim como essa placa também vai ficar onde estiverem os equipamentos. Então, só de maneira improvisada, ela vai ficar aí por um tempo. Aqui é a placa. Projeto Equipamentos do Serviço de Obstetrícia Santa Casa de Óbidos. Fundação Rotária, Rotary Clube de São José do Rio Preto, Daniel Ferreira de Freitas e Família, Rotary Clube de Taipei, Pujung, Rotary Clube de Tóquio, esse nome de dizer, Rotary Clube de Tóquio, Rotary Clube de Óbidos Centenário, e os distritos 4.480, né, que é o nosso, e 2.750, que é o do Japão. Rotary Clube de São José do Rio Preto, Rosana Cristina Poli Belucci Wilson, presidente 2021, Adílio Zarato Júnior, coordenador do projeto. E o nome da associação, Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, sob a responsabilidade do Frei Francisco Belotti. Setembro de 2021. E aí, agora nós iniciamos a nossa caminhada pelo Hospital Dom Floriano para conhecer a realidade, né, do que era, do que está por vir e também dos equipamentos que nós doamos. O governador de São Discreto. O governador, o japonesinho, está aqui escondido entre a Yara e o presidente do Rotary Clube de Óbidos. Aí as camas, né, que foram doadas também. Aí a nossa incubadora neonatal, que foi do nosso projeto distrital, entregue anteriormente a esse. E aqui do lado esquerdo, o bercinho aquecido. Essa aqui é uma cama pré-parto, pós-parto e parto. Também faz parte do nosso projeto. Aqui os monitores, ó. Depois tem, que assim, a gente não ficou fotografando individualmente cada um, porque nós fomos acompanhando, né, e eles tinham, o bispo tinha horário, porque ele tinha uma viagem marcada, então nós respeitamos também o horário dele, porque ele quis nos acompanhar durante a visita, então a gente não ficou parando para fotografar individualmente, mas aqui tem monitor fetal também, são 2 monitores fetais, são 2 bercinhos aquecidos, a cama, as camas hospitalares, e assim, toda vez que o Frei Francisco desafiava, né, lançava um desafio para a equipe dele, sempre vinha a insegurança e o medo, né? Mas aí ele sempre dizia essa frase que eu quis deixar aqui para o final, porque eu achei muito forte isso. Fé é isso. Primeiro você coloca o pé e Deus coloca o chão. Porque tudo que ele se aventurou fazer até hoje sempre foi na incerteza, né? Sempre foi tendo fé e acreditando que ia dar certo. E com essa fé dele e passando isso para toda a equipe, ele até hoje realiza obras grandiosas e belíssimas, né? Mundo afora. Então eles falam, né? Que tudo é pela providência de Deus. E eu acredito que seja mesmo. Então é isso, pessoal. Um detalhe muito importante. A equipe de obstetrícia passou a informação, inclusive sexta-feira, que com a doação dos nossos equipamentos, o número de partos vai dobrar de 80 a 90 partos mês, e o atendimento a crianças prematuras também vai triplicar, de 25 a 30 crianças mês que nascem prematura, com os equipamentos doados do nosso projeto, eles vão conseguir salvar.
Então, eu achei isso belíssimo, né? Motivo, assim, de muita honra para todos nós, né? Então, é isso. Eu quero agradecer aí a todos vocês pela confiança, né, depositada a mim e a toda a equipe que esteve lá. Dizer que foi um sonho realizado e foi uma honra. E é isso. Vamos para o próximo, né? Que venham outros projetos. Uma alegria estar aqui novamente, depois de tomar um solzinho meio escaldante, né? A Rosana só vai fazer uma introdução antes, até exatamente completando a fala do Daniel, que foi até um ponto e que exatamente o final, Daniel, você não sabia, mas você fez a introdução até exatamente o ponto que ela vai continuar falando. Não, porque assim, nós lá, então, eu particularmente fiquei muito curiosa, né? Então, eu queria saber muito dos detalhes, dos pequenos detalhes, né? E a gente não tinha tempo para isso. Mas aí eles me contaram a historinha que eu achei muito interessante, né? Como é que surgiu a ideia do barco hospital. Quando a Santa Casa começou a ser reconstruída, numa tarde estavam Dom Floriano e o Frei Francisco conversando e felizes, né? Pelo andar da reconstrução da Santa Casa, eles pensaram assim, tá, a Santa Casa está sendo reconstruída, nós vamos poder diminuir a mortalidade infantil, vamos poder atender as mães com qualidade, né? Mas e a população? E a população ribeirinha, como é que elas vão chegar até aqui? Porque é muito difícil, gente. É uma coisa assim, a gente ouve falar, mas estando lá, parece assim, é mais fácil de se entender, sabe? E aí eles não vão ter, eles vão morrer, porque eles não vão ter como chegar até aqui. E os dois trocando ideias tiveram então essa feliz, né, do barco hospital. Então aí que começou o barco hospital. E aí agora o Wilson continua. É que eu achei interessante, assim, porque eu queria saber, né? Mas como é que o barco, de onde surgiu? E foi por conta disso, foi por conta deles pensarem naqueles seres humanos carentes, né? Que não tem como chegar no hospital. Daniel, investimento 35 milhões. Só, né? Só. O primeiro barco. Eu vou compartilhar muito e a gente vai que eu falei, eu não sabia o número. Não, é algo assim, a gente, naturalmente, que vivenciou isso esses dias, a gente vê, nós que somos cristãos, a gente acredita que é a divina providência de Deus mesmo, senão as coisas não acontecem, porque você olha e fala, cara, como é que esse cara vai tirar dinheiro daqui? Ele não sabe, tira, põe, e as coisas acontecem naturalmente. Vocês vão ver o número, eu vou passar para vocês, o número de atendimentos que já foi feito nesse barco. Você fala, cara, é mais de duas vezes e meia quase a população de Óbidos, mas a Ribeirinha, não é possível o cara conseguiu isso do final de 2019 para cá. Mas deixa eu compartilhar as telas aqui agora, só um instantinho, por favor. Aqui, na verdade, o Adilis roubou essa foto minha, Adilis. Aqui são os dois barcos, o barco Hospital Papa Francisco, nós pegamos a carona, que o Adilis já contou, e esse é o segundo barco Hospital São João Paulo II, que a fraternidade já comprou, barco Hospital Papa João Paulo II, na providência de Deus. E vocês vão ver logo adiante as fotos, ele está sendo utilizado hoje de apoio ao barco hospital, para atendimentos, enfim. Aqui pelas fotos, vocês aqui são já nosso embarque na viagem de Santarém para Óbidos. Para quem gosta do pôr do sol, é maravilhoso no Rio Amazonas, no barco hospital de carona rumo a Óbidos. O encontro das águas, a gente estava ali em Santarém, no Tapajós, e você deixa o Tapajós e entra no Rio Amazonas, onde tem aquele encontro das águas, que é maravilhoso, algo que eu nem sonhava. A gente vê, ouve falar, você vê pela televisão, mas você vivenciar é algo, olha, carinha de todos nós aí, super alegre. Aqui, essa é uma capela que tem dentro do barco. Gente, vocês não imaginam a espiritualidade que é isso. A gente vivenciar isso lá, quando eles acenderam essa luz, eu passei e me chamou a atenção. Assim, é fantástico, fantástico. E os profissionais, enfim, todos que passam pelo barco hospital podem utilizar. Aqui é o barco, né, onde é apoio para o atendimento. Aqui é apoio, triagem e a parte de atendimento do barco do São João Paulo II para o Papa Francisco.
Então, aqui nós estávamos aqui acompanhando todas essas pessoas, procurei desfocar um pouquinho a fisionomia delas por uma questão ética, né? O Frei falou que não teria problema a gente usar as imagens, tá? Então, para vocês verem, as pessoas, nós chegamos lá, era 8 e pouquinho, né, da manhã, as pessoas já estavam aguardando, e eles só deixam de atender a cada dia quando não tem mais nenhum paciente, não tem horário para finalizar, só tem horário para iniciar o atendimento. Aqui, achei interessante que no meio isso aqui é aquela parte do bar, eles improvisam uma capela e sapecam uma missa lá. O padre, que é o Frei do que cuida do bar para o hospital, o responsável, a freira ajuda ali, os fiéis, e nós todos rezamos lá, e aí está tendo a missa, está tendo canto da igreja, o cara chamando para atendimento, e a coisa flui e vai acontecendo. É muito interessante, muito dinâmico. Aqui o Frei nos explicando como é que é o atendimento, aqui já é dentro do bar para o hospital, no corredor, né? Aqui ele orientando, mostrando para a gente, ainda dá para ver algumas pessoas aqui aguardando o atendimento já sendo encaminhado. Aqui é o centro cirúrgico. É interessante que o Frei parou lá na porta, Frei, não pode nem ver, ele abriu a portinha, falei, deixa eu fotografar. Então, procurei desfocar também as pessoas, mas estava sendo feita uma cirurgia no momento que nós estávamos lá. Vocês imaginam a emoção que a gente viveu, né, vendo tudo isso, presenciando essa coisa toda. Aqui o atendimento odontológico, em 2 consultórios, eles têm 2 consultórios odontológicos. Essa cadeira da esquerda não é apropriada, porque o tamanho dela é maior que o barco. Depois, mais para frente, o Netinho Adidas vai falar contigo sobre essa cadeira aí, tá? Talvez a gente consiga fazer um projeto no clube, mas esse é outro assunto. Aqui o ambulatório, o oftalmologista, e aqui mais 2 atendimentos. Esse aqui é pediatra, esse pessoal é de Rio Preto, tá? Oftalmologista, pediatra. Esse aqui é funcionário da entidade, né? Que está fazendo cadastramento. E aí também a alegria e descontração, né? Dos palhaços do bem. O Frei, que é responsável pelo hospital, se veste de palhaço. E eu tentei colocar um pedaço, eu filmei uma parte do canto deles no barco, com as pessoas envolvidas, e é muito legal. Mas o meu rapaz aqui não quis me deixar apresentar um vídeo de 30 segundos, pelo menos para vocês terem ideia. Mais para frente, a gente, numa reunião, eu solto lá, eu coloco no grupo se eu conseguir editar. E eles vinham com esse Eu Amo a Vida aqui, e colocavam em cada um dos pacientes, ia fotografando, e isso troca uma energia positiva maravilhosa. Aqui, os doutores e os palhaços do bem, né? Tudo misturado com as pessoas. E aqui é um folder que eu peguei lá com o Frei, que eu achei muito interessante, onde tem os 2 barcos juntos aí, uma parte do pessoal que trabalha, uma parte do ribeirinho sendo atendido. Então, e uma frase do Frei, onde houver enfermos, que eu leve a saúde e a fé. Então, sempre a fé, né, na providência que as coisas acontecem. Aqui estão os números das expedições realizadas, 2019, 2020 e 2021. 2019 foram 8 expedições, 2020 já passou da 9ª para a 23ª, portanto, daí de 2022 nós já estamos na 34ª, é isso? 32ª, terceira, que a imagem está na frente aqui para mim. Mas até hoje, para vocês terem ideia, 123.286 atendimentos. Cidade de Óbidos tem em torno de 50 mil habitantes. Então, assim, é algo, isso aqui só atendimento, sem contar cirurgias, né, e tudo mais que acontece. Wilson, quando fala expedições, o que é? Expedições realizadas? A expedição, Jorge, essa que nós participamos, por exemplo, os profissionais vão e ficam uma semana. Então, a cada expedição dura uma semana, tá? Então, cada expedição dessa é trabalho de uma semana. De segunda a sexta, é isso? O barco entra pelo rio adentro e vai para regiões ribeirinhas atender isso? O barco, na verdade, hoje ele fica estacionado. As pessoas é que vêm já, eles buscam, essas pessoas já... essa semana, esse atendimento que nós presenciamos foi... O barco estava ancorado em Óbidos, tá? O atendimento foi só ali de Óbidos. Mas eles fazem e atendem... Tem expedição específica que vai para os ribeirinhas. Ver as cidades das expedições aí, né, D'Amico?
Oi? Cada expedição tem... Sim. Ah, não. Aqui, o Adílio e a Rosana, no momento que eles foram ser entrevistados pelo jornalista da TV Amazonas lá, um descansinho na varanda, sair do frio um pouquinho, pegar um pouquinho de calor, que dentro do barco é frio pra caramba. Aqui já é o nosso retorno, é o final da viagem, o retorno para Santarém. E essa vista horrorosa aqui de cima do barco, lá em cima no deck, do quarto andar, esse barco é grande. Para vocês terem ideia, eu não sonhava com isso, eu não imaginava como é que era. Vocês não têm noção. Quem não conhece não sabe. Esse aqui são redes, onde cada rede dessa tem às vezes tem ou casal com um filho. E aqui eu distanciei, eu peguei uma parte que não está uma do ladinho da outra. Então, assim, é algo que a gente que não está acostumado, quando nós fomos entrar no barco, né? Não vamos aqui não. Mas tinha uma suíte, nós compramos uma suíte nesse barco, deixamos as coisas lá, eu e o Adílio subimos, a mulherada ficaram na suíte, no ar-condicionado, mas 15 minutinhos depois estava lá em cima no deck tomando cerveja com a gente. E aqui o pôr do sol do Rio Amazonas, que também é muito feio, bem horroroso mesmo, difícil. E é isso aí, amigos. Muito obrigado a todos, amigos e companheiros do Rotary Clube São José do Rio Preto. Se não fosse pelo servir em Rotary, pelo sonho e determinação da nossa presidente Rosana e o empenho de cada um envolvido nesse belíssimo projeto, nada disso teria sido possível, mas nada mesmo. Como já foi dito, e dizia o Tuta da Jovem Pan, ninguém faz nada sozinho, graças a Deus, né? Então, esse é o esforço de muitas pessoas, um com mais, outro com menos. O Daniel, na família dele, né, lá com a doação maior, outros com menor. Mas o importante é que a união de todas essas pessoas nós conseguimos fazer a finalização desse projeto maravilhoso. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu, Wilson. Parabéns, Wilson. Parabéns pelo seu depoimento. Muito belo depoimento. Muito obrigado, esclarecedor. Wilson, só uma curiosidade. Eu sei que agora já tem... Antes começou o barco Papa Francisco. Agora tem mais 2 barcos que servem à região. Mas parece que esse João Paulo II, ele que assessora o barco Papa Francisco ou ele faz o mesmo trabalho que o Papa Francisco? Não, me faltou a concluir. É o seguinte, o barco Papa Francisco é um barco hospital todo equipado. O João Paulo II está sendo preparado para ser o segundo barco hospital também. Por enquanto, ele serve de apoio. E como ele está junto com o barco Papa Francisco, o João Paulo II serve de apoio porque ele fica na água, as pessoas ficam esperando, porque não tem onde esperar do lado de fora, quando ele está ancorado. Mas todos os equipamentos foram encomendados, ele já está sendo preparado para depois ele ir para a montagem. Enquanto isso, o terceiro barco, que é o Papa João 23, falei para o Frei que vai faltar papa para ele arrumar tanto barco que ele está arrumando, né? O João 23 está em Manaus, é o maior de todos, e é 2,5 vezes o tamanho do primeiro e o segundo juntos. Nossa, e vai atender o Amazonas inteiro. Esses 2, o Baixo Amazonas e o Papa João 23, que é o barco maior, que é do tamanho desse que nós viajamos, são 5, 6 andares, esse outro, e esse vai ficar em Manaus para atender a população ribeirinha da região do Amazonas inteiro. Posso fazer uma pergunta, Netinho? Pode. O Daniel nos contou como é que foi o financiamento do primeiro barco, que veio de uma multinacional. Eles falaram como foi como eles adquiriram o segundo e o terceiro, agora que é muito maior. Ia perguntar isso. Sim, segundo Mesmo caminho. Segundo o dinheiro da compra. Até foi interessante que eu perguntei para o Frei de valores, e ele disse que o valor do barco era 6 milhões, esse é um barco seminovo, e aí na negociação, a pessoa que já se sabe conhecia do Frei se inteirou, falou, o senhor me dá um tempo que eu vou levantar o custo. Aí ele vendeu por 3.200 para a entidade, para falar, essa é a minha contribuição para vocês. E aí, os equipamentos, como o Daniel colocou, é o mesmo caminho,
só que já esse do primeiro foi da Shell, indenização da Shell aqui de Campinas. Esse já é do estado do Pará, mas também em forma de indenização de dano ambiental, a maioria deles. O segundo e o terceiro está vindo, aí foi o desembargador, senadores, o próprio governador esteve lá, então agora ele ganhou visibilidade e notoriedade, né? Então agora tudo que se tem de multas mais pesadas ambientais, principalmente daquela região, o pessoal está voltando para o freio, né? Mas vocês não imaginam a gestão disso tudo, inclusive a própria Alcoa ficou com o hospital, você vê que não basta só ter a condição financeira, você precisa ter a expertise, que é o que o padre tem. Então, quando o padre falou para a Alcoa, ajuda a gente a reconstruir a Santa Casa, eles falaram, bom, é o seguinte, eu te ajudo, só que você toca o hospital, está fechado. Então, assim, o hospital que tem em Juriti é fantástico, equipamentos de última geração, tudo, então aquela população de baixo, lá da mais ou menos dista 250 quilômetros de Óbidos, Juriti. Então, assim, a população está muito bem assistida em terra também em Juriti. Então, vai ter Juriti, Óbidos e agora Manaus, que é com esse outro barco, né? E Santarém, Óbidos, 8 horas, quase 9, subindo o Rio Amazonas, depois no barco maior, descendo 4 horas e meia, mais ou menos, foi o tempo que a gente percorreu. Tem um detalhe curioso. Na volta de Óbidos para Santarém, a gente estava navegando e o Adílio estava comigo. Eu falei, Adílio, olha aquele cara, o cara vai se matar. Um ribeirinha veio com um barco daqueles, como é que chama? Aquela rabeta lá, Adílio, me ajuda aí, como é que chama? Eu esqueci o nome do... É uma canoa, né? Tem um nome bem definido, na região eles chamam de voadeira. Não é voadeira, não, aquela outra. Aquela rabetinha. É um barco desse tamanho, já vou lembrar o nome, um barco desse tamanho. É rabeta mesmo, com aquele motor de... É que o cara tem um motorzinho de motosserra, é uma canoa. Um negócio grande e uma hélice pequenininha. E ele veio na direção do barco, e o cara vai bater, vai se matar. O barco grande diminuiu, desacelerou, o cara encostou embaixo, pegou mercadoria, colocou no barco, pegou do barco, botou na canoinha dele e foi para a ribeirinha de novo. Então, o barco também serve de transportadora. Né, Diz? Nós ficamos sem muito... Agilidade. Então, é uma curiosidade que só quando você vive isso, né? Eu nunca imaginava na minha vida poder viver isso. Foi, mais uma vez, assim, presente de Rotary, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Só fazendo um adendo nisso tudo. Só fazendo um adendo. Esses barcos são monitorados, navegam com radar, tem instrumento anticolisão, coisa fantástica. São equipamentos muito bons, muito bem construídos. Não é nada improvisado, não. O pessoal ia não disso. O que é SUS? É SUS? O SUS participa? Como é que funciona a manutenção? Ô, Márcio, só para você ter ideia, a Santa Casa de Óbidos custa R$400 mil por mês. O SUS contribui com 70. A diferença, a fraternidade tem que arrumar em algum lugar. Cuidado, E o barco, viu? E o barco? O barco, você fala o custo? Eu não sei, Márcio, eu vou me dar licença um pouquinho. Eu acho que eu tenho um folder que eu trouxe, só um segundo. Gente, e assim, vale a pena comentar com vocês algo que eu fiquei muito surpresa. Todas as pessoas carentes que passam pelo barco hospital são alimentadas. Porque numa das visitas do Frei Francisco durante a embarcação, o que acontece? No barco hospital tem uma cozinha onde se alimentam os profissionais voluntários, né? E o pessoal que trabalha no barco, então, se alimentam no barco hospital. Mas as pessoas que são atendidas, elas muitas vezes ficavam sem comer, né? Porque vêm de longe e às vezes fica o dia todo, às vezes é cirurgia. E aí o Frei Francisco, numa das visitas, ele disse, não, isso não está certo. Nós alimentamos quem trabalha, mas não alimentamos quem é assistido. Isso não está certo. Aí foi montada uma mini cozinha na parte de baixo, onde é feita a triagem dos pacientes, e ali, então, tem os voluntários que fazem a comida e é servido para todos, sem exceção. E não é só almoço, não.
tem o almoço, tem o lanche da tarde. Algodão Isso doce. tudo é doação. Eles recebem assim doações, Maravilha, né? muitas doações daqui, inclusive, de empresários de alimentos, né? Então, arroz, feijão, enfim, tudo é bem-vindo, entendeu? Então, Maravilha. daqui de Rio Preto sai muita doação. Eu achei isso incrível. Ô, Márcio, complementando a sua informação, a sua dúvida, na verdade, o custo mensal da Santa Casa de Óbidos e do barco em média, do ano de 2020, foi de R$ 379.554 por mês. R$ 4.554.650 no ano de 2020, o ano todo. Então, é da Santa Casa e do barco. 70% a fraternidade que banca. Foram realizados 1.029 partos e obstetrícia, 1.141 atendimentos clínicos, 106 cirurgias eletivas de urgência no ano de 2020. Tem hoje 65 leitos, centro cirúrgico, centro obstétrico. E a Santa Casa ganhou uma usina de oxigênio da White Martins, foi? Acho que, se não me engano, é da White Martins, que é o que eles produzem por conta do Covid, eles produzem o próprio oxigênio deles lá, que foi essa usina que eles ganharam. Quem atende Manaus é a White Martins. Então, foi a White Martins mesmo, eu não tinha essa certeza. Ô, Wilson, no barco hospital só fazem pequena cirurgia, ou faz cirurgia abdominal grande? Não, são as menores. Aí, quando tem uma necessidade maior, que dá tempo, aí eles levam para um dos hospitais. Ah, tá. Mesmo porque lá não vai ficar no pós-operatório no barco, né? Isso, exato. Tá. Ok. Trabalho maravilhoso. Ótimo. Mas eu acho que se tiver alguma urgência nos atendimentos ribeirinha, eles devem fazem. fazer. A gente, né, não tem essa informação, mas eles devem fazer ali mesmo, porque não tem outro recurso. É o único que tem, né, Netinho? Tá, ótimo. Beleza. Yara, vamos dar continuidade, por favor? Vamos. E sou eu que vou falar agora. Ótimo. Coube a mim falar sobre o companheirismo. Temos muita coisa para falar, eu vou tentar resumir, porque realmente nós vivemos intensamente o companheirismo nesses dias. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos lá em Óbidos a 1h da manhã, 1h da madrugada, vamos dizer assim. E lá estavam esses companheiros aqui. Lá estava o Augusto, lá estava a Salete, esse daqui é o Lê Alberto, e esses dois, sinceramente, esqueci. Então, eles estavam lá nessa hora, nos aguardando para nos levar para o hotel. Então, foi assim, companheirismo o tempo inteiro. Deixa eu ver se ele me aceita aqui, mudar aqui. Não está aceitando. Aceitou. Bom, então nós chegamos, fomos para o hotel. Do hotel, amanhã cedinho, lá estavam nossos companheiros do Rotary Club de Óbidos Centenário, nos levaram para o hospital, para todo aquele processo da solenidade, vamos dizer assim, de entrega oficial dos equipamentos. Então, passamos praticamente a manhã toda lá. De lá, nós fomos para o almoço, um almoço com alguns companheiros do Rotary Club Óbidos Centenário. Então, aqui nós temos alguns deles. Por conta da pandemia e por conta da visita do governador, que tinha sido na noite anterior lá no clube, então, foram poucos, mas pessoas assim, fortemente enganjadas. Então, aqui, junto com a Rosana, nós temos o José Augusto, que foi presidente no mesmo ano que ela, né? Aqui, junto com a Adilis, nós temos que aqui no nosso clube nós costumamos chamar de decano. É o rotariano mais idoso lá do clube, né? Uma pessoa assim, com uma energia, com um companheirismo, com uma disposição incrível. Junto com o Wilson, nós temos o Lê Alberto, que é o presidente neste ano. Comigo está a Celeste, que é a esposa do Mário, né, que está lá junto com o Adilis. E, junto com a Cristiane, nós temos a Salete.
A Salete foi secretária na gestão anterior, agora, nessa gestão, ela é a DQA. Também, olha, aqui é difícil dizer quem é mais companheiro, quem é mais entusiasmado e quem quis nos proporcionar bons momentos lá. É difícil dizer. Todos eles foram assim, muito importantes. Bom, nós ficamos aí nesse almoço, depois nós saímos para passear, vamos dizer assim, um pequeno tour, né? A primeira parada nossa foi na Casa da Cultura. A Casa da Cultura já foi como é que fala? Um quartel. Tanto é que tem aqui, né, os canhões, as balas e tal, né? Nessa Casa da Cultura, nós fomos também muitíssimo bem recebidos, nos mostraram todas as dependências, nos mostraram o museu, nos falaram de escritores até que eu estudei na minha época de faculdade e nem lembrava que eles tinham nascido em Óbidos, tipo Inglês de Souza, né? Então, foi assim uma visita bastante interessante. A secretária de Cultura nos recebeu, conversou com a gente longamente, né? Saindo daqui, nós fomos para a sede do clube, que é a Casa da Amizade. Lá tem Casa da Amizade também. E nós fomos lá porque a gente queria conhecer a sede e porque teria uma entrevista com a Rosana, uma rádio local, iria entrevistá-la. Com a pandemia, essa emissora não podia receber ninguém nas suas dependências. Então, nós fomos lá para o clube, foi feito via celular. Aqui nessa entrevista falou Rosana, falou Wilson, falou o Léo Alberto, não é Léo, não, é Lê Alberto, é meio complicadinho, né, Rosana, o nome dele, de vez em quando a gente se engasga. Nós descobrimos, por exemplo, que o José Augusto e o Léo Alberto, eles são, como se diz, radialistas. Os dois têm programas na emissora, né? Então, foi uma conversa assim, bastante interessante. Bom, aí nós continuamos o nosso passeio, continuamos andando. Como nós tínhamos muita gente, ia em mais de um carro. Então, às vezes, a gente se afastava, se encontrava de novo. E foi interessante que, numa dessas, um vai para um lado, outro vai para o outro. No fim, todo mundo resolveu ir para a igreja. E lá na igreja nós nos encontramos o Frei, encontramos a mãe do Augusto, uma senhora super simpática, e continuamos nosso passeio. Agora todo mundo junto e com o Frei Nicolau também junto com a gente. Andamos por aí, tudo, passeamos bastante, vimos muita coisa. E à noite nós tivemos um jantar de confraternização com o Rotary Clube de Óbidos Centenário. Então, aqui nós temos várias pessoas, estamos aqui reunidos. Foi um momento assim, de muito companheirismo, de muitas histórias, de muitos causos, de muita troca de experiência. Foi bastante interessante essa interação aqui. E foi um momento também que a gente pôde experimentar várias comidas, né? Cada um pediu uma coisa, né? Para experimentar, para ver como que era. Uns gostaram, outros não, mas valeu muito. Bom, fomos dormir. No dia seguinte, nós fizemos a visita ao Barco Hospital, que o Wilson já falou, e depois da visita do Barco Hospital, o José Augusto quis que nós fôssemos conhecer o balneário, que é um local que tem um lago, que as pessoas vão lá nadar, que as pessoas... Tem uns quiosquezinhos desses daqui, que tem cadeiras e mesas, as pessoas podem ser servidas lá. Tem alguns que as pessoas estendem rede, ficam deitadas na rede. Então, nós ficamos alguns momentos.
vocês podem observar aqui que o Frei Nicolau está com a batina branca, porque ele saiu do hospital e foi acompanhar a gente. Uma coisa curiosa que nós observamos com relação aos freis, tanto o Frei Nicolau quanto o Frei Joel, eles são muito, muito queridos pela população lá de Óbidos. É interessante, aqui chegou um grupo de pessoas, um que já tinha bebido até um pouco mais do que devia, e ele foi lá, queria abraçar o Frei, queria agradecer. Então, para onde a gente andava com os freis, as pessoas chegavam próximos, conversavam, agradeciam, falavam, era assim uma interação muito boa, e a gente viu que eles são realmente bastante queridos lá, né? Bom, depois de tudo isso, nós fomos para Óbidos. Então, aqui já está a nossa viagem para saindo de Óbidos e indo para Santarém. Aqui eu quero chamar a atenção para o Mário, aquele companheiro que eu disse que nós chamamos de decano. Ele fez questão de carregar as nossas bagagens, ele puxava a mala, ele carregava a sacola, se a gente pegava, ele tomava da mão da gente para ajudar a levar, e foram todos conosco até o ferryboat que a gente ia pegar para ir para Santarém. Aqui, eu repito, aqui mais uma foto nossa, né? Lá no ferryboat, e aqui eu pus o meu pôr do sol, não é tão bonito quanto o pôr do sol que o Wilson conseguiu, mas dá para quebrar o galho, né? Chegando lá em Santarém, nós vamos chamar a atenção aqui para o Rotary Clube de Santarém Vitória Régia, né? Aqui também foi momentos de muita interação, e eu quero chamar a atenção aqui para a nossa companheira Gisele, né? Deixa eu até ver o sobrenome dela aqui, que eu esqueci o sobrenome da Gisele. Castro, Gisele Castro. Ela foi assim de um companheirismo, de uma atenção conosco assim formidável. Ela estava sempre conosco, ela e o seu Corsinha. Esse Corsinha que fez história, e pelo jeito ele faz história há muito tempo lá. Tanto é que os companheiros de lá dizem companheira Gisele e companheiro Corsa. Então, vocês imaginam, né? Isso aí tem história. Bom, ela é uma entusiasta, ela fala com paixão de Rotary, ela tem 2 anos de clube, mas ela fala assim com o coração. E eu fiz questão de colocar aqui um folder de um projeto que ela está levando adiante agora. Eu tenho até aqui os detalhes, mas eu não vou ler agora. Se alguém se interessar, eu posso colocar no grupo depois. Vejam só, esse projeto é Primeira Corrida Virtual Interclubes. Agora, vejam quais são os interclubes. É o Rotary Clube de Canela Inspiração, distrito 4.670. É o Rotary Clube Guarujá, do distrito 4.420. É o Rotary Clube de Salvador Aratu, distrito 4.391. É lógico, o Rotary Clube Santarém Vitória Régia, e o Rotary Clube de Vitória Praia do Canto, distrito 4.751. Então, ela vende esses kits, ela, inclusive, manda pela internet, né? Através da internet, para as pessoas, e tem aí uma data que essa corrida virtual vai acontecer. Se alguém se interessar, a gente pode depois passar. Aqui, nessa cena, nós estamos em Alter do Chão. Por quê? Porque nós fomos até lá onde aconteceria o encontro do governador com o Rotary Clube de Santarém Aldeia. Então, lá tem dois clubes, o Aldeia
e o Vitória Regia. Santarém. Lá, nós ouvimos a palestra do governador Gerson, houve grande interação com os companheiros de lá, com o governador, com a esposa dele, com o filho, com a nora, com o pessoal todo de lá. E nos pegou, inclusive, de surpresa, que ele falou do nosso projeto e convidou a Rosana para ir lá falar um pouquinho. A Rosana, como está por dentro, né? Foi lá e resolveu o caso, né? Depois, houve uma troca de flâmulas entre a Rosana e o governador Gerson, né? E aqui embaixo nós temos uma outra foto em que aparece... deixa eu ver o nome dela aqui. Vai buscar? Eu tropeço no nome da Rosivete. Rosivete, que é a governadora assistente, não é do Santarém Aldeia, é do Vitória Regia. Então, nós tivemos, assim, muitos momentos de companheirismo, assim, muito bons. E, finalizando, todo esse companheirismo, todo esse envolvimento com esses clubes, todas essas histórias, nós tivemos um almoço de confraternização. Esse almoço foi aqui, gente, olha aqui. Aqui é um solar que foi tombado e foi comprado há algum tempo atrás por um companheiro rotariano que aparece aqui, ó. Ele estava de máscara, de chapéu para nos receber, depois ele acabou tirando. Ele aparece aqui assim, ó, que nessa outra foto de baixo, ele e a esposa aqui. Eles nos ofereceram um almoço que, olha, sem medo de errar, foi o melhor almoço que nós tivemos nessa viagem. Não foi, Cris? Foi, assim, fantástico. Essa casa dele, ele está recuperando por dentro, né? Ele está arrumando aqui, resolvendo aqui, como é que fala? Recuperando, né? Restaurando, isso, é essa a palavra certa, restaurando. Então, tem algumas coisas que já estão prontas, tem outra que ele está arrumando, e é ele mesmo que faz. Ele até nos confidenciou que ele sobe umas escadas quando a esposa não está. Porque tem umas coisas no teto que ele tem que arrumar e ela não quer que ele suba, com medo dele cair, né? Mas que ela sai, ele sobe lá e vai arrumar, vai restaurar. Então, aqui nós temos o pessoal que estava lá no almoço feito pela esposa dele, né? A Márcia, e o nome dele é Edson. E aqui nós temos também, aqui na parte de baixo, aqui na primeira fila, vamos dizer aqui, tem o governador, a esposa Edna, a nora dele, lá atrás tem o filho dele também, e demais companheiros dos dois Rotaries, do Rotary Clube Santarém Vitória Regia e Rotary Santarém Aldeia. Gente, sinceramente, foram momentos assim para a gente não esquecer. Muito bom mesmo. Obrigada. Engordei 3 quilos. Parabéns, Yara, pela tua apresentação. Valeu, muito boa. Agora vamos ouvir a Cristiane. Vamos lá, Cristiane. Isso. Pode começar. Nosso início foi em Manaus, né? Onde nós de lá fomos para Manaus e tivemos a ajuda eu não sei se chama governadora do Rotaract, que é a nora do governador, e ela que viaja pelo distrito para cuidar do pessoal do Rotaract. Representante distrital. Representante distrital do Rotaract. Então, como ela anda com o governador, achei que ela era governadora, mas não vou aprender. Então, aqui foi em Manaus, né, onde nós recebemos dela a orientação para um passeio, né? Para, assim, fazer um tour por Manaus. Não conseguimos fazer tudo, mas fizemos uma pequena parte.
Então, ela deu orientação, nós fomos primeiro ao um tour amazônico, que é uma visita do encontro das águas, passa pelos botos, então é bem interessante e bem muita novidade. Então, na segunda noite, ela nos aconselhou conhecermos esse shopping, Manauara, que foi onde nós jantamos, tomamos lá uma cervejinha, que ninguém é de ferro, né? Precisa se divertir, e foi muito bom o passeio no shopping. Pena que foi rápido. Aqui foi o nosso início do passeio na barca, que foi o maior passeio que nós fizemos lá, que foi na barca. Cadê Todo o mundo... desenho? Oi? Não, pode falar, Cris. Todo mundo prevenido, vocês estão vendo, todo mundo com responsabilidade, mascaradinho. E aí começa a parada do passeio, que é observar os golfinhos. Quem quer nadar, pode nadar junto com os golfinhos. Assim, esse rio, a água dele, isso é o Rio Negro. Na foto, é impressionante como sai realmente dessa cor, porque a água é assim, uma água escura, azulada. Então, ela sai um azul que é lindo. Eu quero dormir. Então, aqui é o passeio dos golfinhos. Aí, nesse passeio, tem um almoço, nesse restaurante, né? Tem a parada dos golfinhos, tem a parada para o almoço. E no almoço, a gente come algumas comidas típicas, né? Não todas essas, eu estou mostrando algumas comidas típicas do Manaus. São, assim, umas bem diferentes, que a gente não gosta muito, mas a maioria, eu que sou nordestina, eu gosto, né? A tapioca e etc, etc. Aqui tem esse tucumã, eu inclusive trouxe um pouco, porque ele é delicioso na tapioca, no sanduíche. Nós fomos lá no mercado e almoçamos um sanduíche com essa frutinha aí, muito gostoso. Aí aqui o passeio, ó, na selva, uma selva, né, lá na comunidade ribeirinha, tem macacos, olha só. Então, o passeio dentro a gente entra assim, como se fosse no rio, para uma floresta. Não está escutando? Não, está tranquilo. É da Tereza que está aberto o som. Então, aí nesse passeio, nós fomos também na aldeia Tuiucá, dos índios, né? Então, teve um ritual indígena. A gente admirou, porque lá eles não vivem isolados do mundo, porque a gente olhou assim para uma árvore, tinha um modem de internet, então eles são bem conectados, os índios, muito interessante. Então, lá eles têm umas comidas lá que eles deixam para a gente provar, eu como fui provar algumas, né? Eu provei o tucumã e um peixe defumado, muito esquisito, mas eu provei. E lá também eles têm artesanato da própria tribo, né? Isso aqui é uma criancinha índio, ele anda com a cobra aqui no pescoço, que eu não tive coragem nem de chegar perto, mas e fazendo a pintura, e tem todo um ritual de dança, é muito interessante, porque lá eles vivem a comunidade indígena e próximo tem comunidade ribeirinha também, né? Então eles convivem juntos. Aqui a Rosana se encantou com essa índiazinha, a coisa mais linda, dançando no meio das outras. E eu peguei um bicho preguiça no braço. Ô, louco, perigo. Ele me abraçou, bem bravo. Mas eu tirei foto, aventura, mas foi... Olha a minha cara aí com medo. Aí aqui é o pajé, que ele é o maioral, né, que faz tem uma dança, ritual. Eu até tentei colocar um videozinho, mas eu não sou muito boa nisso, não, vai ficar para a próxima. E aí, daí lá a gente vai para o Encontro das Águas. Nesse mesmo barco, a gente faz a terceira parada é o Encontro das Águas, e a gente tirou foto lá. Lá atrás você visualiza, ó, duas cores, né? Que é o Rio Negro e Solimões. Então, é assim, ó, você não tem noção da divisão, você fica assim como se fosse... Como que a água consegue fazer essa divisão, né? E são assim, e é muita água, é um rio assim enorme que muitos lugares de praia que eles chamam, inclusive em Santarém nós fomos numa praia lá,
E em Manaus é a mesma coisa, muito, muito interessante. Você precisa passar um tempinho lá para entender. Aqui é no passeio que a gente foi, a turma, o quinteto, né? No barco também, no passeio. E aí terminou esse dia. No dia seguinte, nós fomos para o Teatro Amazonas, fazer um tour pelo centro da cidade. Então, nós fomos no Teatro Amazonas, nós fomos nas igrejas, né, que a gente não pode deixar de ir, que é um dos lugares maravilhosos. E o Teatro Amazonas é, assim, uma coisa realmente impressionante. Eu não sou muito de tirar foto, então, assim, o turismo, para mim, eu guardo muito na cabeça, porque foto eu tenho pouca, meninas que passaram muito para mim. Então, assim, lá no teatro, a gente só entra com agendamento, tem hora marcada, é acompanhado por um guia, ele vai falando toda a história do teatro, e passa mais ou menos uns 45 minutos. Eu achei essa foto divina, é o teto de uma ala do teatro. Parece assim uma pintura maravilhosa. A parte do teatro de camarotes, né, aqui. Assim, é coisa assim muito, muito. O teatro é de 1896, uma coisa assim muito antiga. E aqui é a visão do teatro para o centro ali, onde tem a igreja Nossa Senhora, se eu não me engano, a Nossa Senhora da Conceição, onde nós fomos visitar também. Aqui a gente está no terraço do teatro e tem essa visão. Aqui é da catedral, que nós fomos visitar, depois, no mesmo dia do teatro. Foto boa. Olha que linda. Oi? Que foto boa. Esse é o teatro, né? Esse é o teatro. Não. Aí é o teatro. É o teatro, é o sim, teatro. é o teatro. Lá da catedral, lá do teatro, a gente visualiza não a catedral, mas uma paróquia que é muito bonita também. Ela tem esse altar que ele é assim de mãos e é muito bonita. Essa paróquia aqui, que é da saída do teatro, a gente foi até lá nessa igreja também antiga. Uma das coisas que eu achei divinas foi essa imagem de Nossa Senhora da Amazônia. Eu nem sabia que existia, mas assim, fiquei encantada com essa imagem dela, né? E é muito linda. É assim, você de perto, você tem uma sensação assim de aconchego, né? Essa Amazônia assim abraçando. Aí aqui no mercado nós almoçamos tucumã, né? O mercado nós sofremos, porque o negócio lá não é fácil, não. Caboclinho e caboclão, Cris, qual você quer? Caboclão é com ovo no meio. Nossa! É ruim. Passamos caboclinho e sardinha. Não, mas é sardinha, né, Cris? O caboclinho é um pão com banana, tucumã, né? É o caboclinho. E aí, nós, não satisfeitos, pedimos uma sardinha. Se vocês viram comer a sardinha desse tamanho assim, eu nunca tinha comido uma sardinha daquela, mas nós passamos para dentro. E assim, lá nós compramos, lá tem muito produtos naturais da terra, são hidratantes, sabonetes, da própria terra mesmo, de vários produtos, de várias frutas regionais, eles fazem muitos produtos. Então, assim, é muita riqueza. De tudo que você precisa ali tem. Tem para hidratação, tem anti-inflamatório, tem fortificante, tudo que você precisa tem nessas barracas desse... Eu trouxe uma farinha, né? Porque eu não podia deixar de trazer, mas eu trouxe 1 quilo de farinha. Não dava para trazer mais, porque a gente foi com bagagem de mão. Então, foi muito resumido a gente comprar, porque não tinha como espaço para trazer. Então, foi muito bom também no mercado. Tirando o almoço, o restante a gente aproveitou. E também o almoço foi experiência, né, gente? Aqui é o pôr do sol na praia de Ponta Negra, em Manaus. Eu não tenho muitas fotos de lá, mas, assim, é incrível. Parece realmente o mar com areias brancas. E a gente chegou lá para fazer essa visita no final da tarde, e tem esse pôr do sol. Lá tem um calçadão, onde as pessoas fazem caminhadas,
deu a entender que lá é uma parte nova da cidade, onde tem muitos edifícios e tem toda uma estrutura para caminhadas, que é chamado Praia de Ponta Negra, né? Praia de Ponta Negra que eu conheço é em Natal, mas agora conheci essa lá em Manaus. E aqui, o quinteto chegando em São José do Rio Preto. Muito bem. Pronto para preparar para a próxima viagem, com a glória de Deus. Muito bem. Fiz bem rápido, porque eu sei que ia ser demorado, não adiantava. Então, a nossa chegada. Então, muita gratidão a Deus por ter participado dessa viagem, muito aprendizado. O barco é realmente encantador. Eu tenho no meu projeto, já disse para o Frei Joel, que eu vou voltar lá uma semana só para ficar no barco, trabalhando, participando, porque você entra lá, você sente assim uma presença divina, sabe? As pessoas, mesmo com suas dificuldades, mas todos assim em prol de um bem maior. É uma coisa assim muito, muito interessante. Então, se Deus permitir, eu volto lá para trabalhar uma semaninha lá, com a graça de Deus. E foi isso, foi muito gratificante a viagem, bem corrida, porque a gente foi em vários lugares, mas foi muito, eu aprendi muito, muito mesmo com os companheiros e com essa viagem que nós fizemos. Né? Parabéns. E é isso aí.